Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos, como o pastor disse, nesse desafio dessa série de sermões. E não vai ser diferente nessa noite, continuaremos nessa pegada. Continuaremos nessa pegada aí, estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, que passava por um problema. E a essa altura dessa série de sermões, nós já identificamos algumas coisas, já sabemos algumas coisas, já estamos embasados, já sabemos que o desafio era um combate contra os judaizantes, Os judaizantes eram aqueles que queriam fazer o cristianismo retornar aos primeiros fundamentos, Sabemos que, a semana passada, o Vertinho pregou aqui, muito sabiamente, que nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Sabemos que só há um evangelho, e nessa noite nós vamos continuar nosso desafio no texto de Gálatas, capítulo 3, versículos de 10 ao 14. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui, que é um texto que eu achei um pouco difícil de trabalhar, para a gente ter uma atenção aqui especial, para a gente não perder a linha de raciocínio. Gálatas 3, do 10 ao 14, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá da fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos o nome do Senhor por esse momento, por essa palavra, e pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria e iluminação para nós transmitirmos, ó Pai, e recebermos essa palavra no nosso coração. Ó Deus, nós sabemos de que é um desafio nós continuarmos nessa série de sermões sem sermos repetitivos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite para, Senhor, aplicar de maneira sábia, Pai, profunda aos corações dos irmãos aqui nessa noite. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a essa altura aqui, nesse texto, nós precisamos ficar muito atentos, porque Paulo ele se vale aqui da Escritura. E quem teve atenção nos sermões passados, nós vimos que Gálatas, segundo os estudiosos, é a primeira epístola a ser escrita. Então, Paulo não tinha todo o amparo de escritura que a gente tem hoje. Paulo, a escritura ela estava em desenvolvimento, porque nós sabemos, sempre é falado aqui na igreja, que a revelação de Deus ela foi progressiva. Então, Paulo ele se vale da escritura que ele tinha à mão para defender a sua tese. Então, o que está acontecendo aqui? Nós sabemos que a igreja, os irmãos da igreja da Galácia, tinham recebido o evangelho e entrou ali, de alguma forma, alguns falsos mestres que tentou fazer
uma mistura de evangelho. Tentou fazer com que eles misturassem a mensagem atual que eles tinham recebido do evangelho, mas com a mensagem anterior à vinda do evangelho. A mensagem que dava ênfase à obediência à lei, principalmente na questão da circuncisão. Tá? Então, eles davam uma ênfase à obediência à lei, mas em especial à circuncisão. O Bertinho falou que na semana passada, a circuncisão, o menino, ao 8º dia, ele era levado, ele era circuncidado. O que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada da pele em volta do prepúcio do pênis, do órgão sexual do homem. E aquilo simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, eles davam a ênfase à circuncisão da seguinte forma: então nós recebemos o evangelho, mas nós precisamos continuar com a prática da circuncisão, porque a circuncisão simbolizava a inserção, né, da pessoa à fé judaica. E foi muito sabiamente, repetindo novamente o Bertinho nessa introdução, que assim como a inserção na fé judaica era feita através da circuncisão, a inserção na fé cristã ela é feita por meio do batismo. Então, nós vemos que Paulo aqui, nesse texto, do versículo 1 até o versículo que nós lemos aqui, a gente precisa pegar esse gancho da mensagem anterior, porque nós estamos numa sequência. Então, é impossível a gente não fazer alguma ligação. Tá? E nós vamos ver que Paulo, ele se faz valer da escritura que ele tinha à mão. E ele vai falar aqui, por exemplo, no versículo 9... Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Ele vai citar, por exemplo, aqui, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas essas coisas. Ou seja, ele vai dizer aqui, está escrito. Ele está fazendo menção à Bíblia que ele tinha à mão, a lei, né? A lei judaica, principalmente, né, o Pentateuco. Ele faz menção aqui. O primeiro texto que ele faz menção aqui, nesse contexto todo nosso, ele faz menção da aliança estabelecida com Deus por intermédio de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e prometendo que, por meio de Abraão recebe o chamado: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 12. E ele vai dizer que, Gênesis 12, 13, vai dizer que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É o texto que os missiólogos usam, que é o texto da chamada Missio Dei, a missão de Deus. Nós entendemos que é ali que Deus inicia a sua missão para alcançar todas as famílias da terra. Então, Abraão é estabelecido ali em Gênesis, no capítulo 12, é feita essa promessa para Abraão. Deus faz essa promessa a Abraão, e essa promessa está ligada à chamada bênção de Abraão. E o que seria essa bênção de Abraão? A bênção de Abraão é a justificação que vem por meio da fé para todas as famílias da terra. E há uma linha aqui, gente, que nós precisamos entender, que muitos, eles achavam ali naquela época que a lei, ela vinha antes da fé. No entanto, Paulo, ele cita a Escritura, e no contexto aqui, no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer assim: assim foi com Abraão, que creu em Deus. Presta atenção, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído ou imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé, muito antes de haver a lei. Então, o cerne, gente, da epístola aos Gálatas, embora nós saibamos já a essa altura dessa sequência de sermões, que a mensagem da epístola aos Gálatas é um combate a um desvio da fé,
mas, sobretudo, o centro da Epístola aos Gálatas é a justificação pela fé. E a justificação pela fé, gente, é um tema fundamental, sabe? É um alicerce da fé cristã de uma maneira muito importante na fé cristã, a questão da justificação pela fé. E é por isso que nós estamos aqui, e o que Paulo está dizendo nos versículos de 10 ao 14, que é o nosso texto dessa noite, é que existem duas formas de nós vivermos, né? Ele diz assim, olha, no versículo 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ou seja, existe a forma de nós vivermos pelas obras da lei. E existe a forma de nós vivermos pela fé. Então, a mensagem aqui, ela vai se delinear nessas duas extremidades que não conseguem se misturar. Ou seja, ou a gente vive pela lei, ou a gente vive pela fé. A grande questão aqui da Epístola aos Gálatas é essa. E a promessa, gente, que Deus faz a Abraão, ela estava ligada à aliança que Deus fez com Abraão. Deus deixou claro aqui que Abraão foi justificado pela fé e nós somos filhos espirituais de Abraão. A lei veio depois da promessa, a fé vem por intermédio de Abraão. Abraão creu em Gênesis capítulo 15, versículo 6, isso foi atribuído, ou foi imputado como justiça, ou seja, isso foi creditado na conta de Abraão como justiça. Isso é imputar, é creditar na conta de alguém. Aí, nós precisamos ver isso, que lei e fé. E a grande questão, Paulo ele vai delinear esse pensamento para esclarecer, trazer luz à mente dos irmãos da Galácia, para quê? Para que eles escolhessem a melhor forma de viver, a forma correta de viver, porque só há uma forma de viver. E nós vemos que a lei, ela tinha o seu papel, tá? Nós vamos ver que a lei tinha o seu papel. E nós vamos ver aqui. Paulo, ele cita Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. Aqui, esse texto de Deuteronômio 27, são as maldições proferidas do Monte Ebal, em contraste com as bênçãos proferidas do Monte Gerizim. Então, Paulo, ele cita isso, e ele vai falar, por que você tem que ficar esperto com questão à lei? Os irmãos eles estavam dando a ênfase à obediência à circuncisão. Só que Paulo vai falar, maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, se você errar num ponto da lei, você é maldito. E para que a lei vem? A lei vem para apontar a santidade de Deus. A lei vem para mostrar a incapacidade do homem que, mesmo tendo desejo de se chegar a Deus, não consegue chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Por quê? Você não precisa só cumprir todos os pontos da lei. Você precisa permanecer cumprindo todos os pontos da lei. Você cumpriu hoje todos os pontos, mas amanhã você errou num ponto. Você está debaixo de maldição. Você cumpriu, hoje você não cumpriu um ponto, você está debaixo de maldição. Amanhã você cumpriu todo, mas depois da manhã, e assim, gente, o homem é incapaz de cumprir toda a lei, e a lei veio para mostrar isso. A lei veio para mostrar a santidade de Deus, a lei veio para mostrar a incapacidade do homem de se chegar a Deus. De se justificar diante de Deus, de ser declarado justo diante de Deus. Então, o desafio era cumprir toda a lei, todos os pontos da lei, todos os dias da sua vida, até o fim da sua vida. Só que isso era impossível. Então, se os
Se os falsos mestres introduzidos na igreja da Galácia estão dando ênfase a uma obediência, a um ponto da lei, eles estavam deixando os outros para trás. Paulo, então, desenvolve esse argumento mostrando que é impossível cumprir a lei, principalmente dando ênfase num ponto e deixando os outros pontos para trás, porque tinha que se cumprir todos os pontos, todos os dias, para sempre. E essa não era a função da lei. A justificação, Paulo também ele vai delinear isso, mostrando nos textos, né, principalmente no versículo 6, assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, imputado, creditado na conta de Abraão como justiça. Então, gente, a função da lei, mostrar a santidade de Deus, mostrar a incapacidade do homem de chegar a Deus por seus próprios méritos, a insuficiência do homem de se chegar a Deus. E a lei, a função da lei era conduzir o homem, que era incapaz de se justificar diante de Deus, a alguém que fosse capaz de justificá-lo diante de Deus. Ou seja, a lei tinha a função de conduzir o homem até Cristo. Essas eram as funções da lei. Então, Paulo está dizendo, a fé, ela tem a função de justificar o homem. Né? A justificação, ela vem por meio da fé. Não vem por meio da lei, porque é impossível o homem alcançar uma autojustificação. Esse é o primeiro ponto. Dá para a gente começar a delinear o nosso pensamento de que aqui Paulo está colocando dois modos de vida baseados naquilo que você crê. A lei era ensinada, então você ouviu, você acreditava na lei. Agora, a promessa que veio por meio de Abraão e que ela se cumpre em Cristo, dando a oportunidade, dando a possibilidade da justificação por meio de Cristo a todos os homens, inclusive os gentios, nós que estamos aqui nessa noite. A promessa, ela era uma promessa feita por Deus, uma aliança que ela era estendida até nós, mas por meio de Cristo. Então, ou seja, se nós já recebemos o Evangelho, nós não poderíamos voltar atrás para algo que não era possível a gente fazer, realizar. A segunda questão é que se nós, de um lado, nós temos a fé, a lei, desculpe, do outro lado nós temos a fé. E Paulo ele vai trabalhar uma coisa muito interessante com relação à justificação. Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça. A fé, ela vem antes da justificação. Nós somos justificados pela fé que nós temos em Cristo. Então, a fé, ela vem antes da lei. E a fé, ela vem antes da justificação. Porque não se pode ser justificado sem fé. Então, nós vamos ver o seguinte, que ele vai dizer assim, a lei não vem da fé, ao contrário, que fizer essas coisas, terá vida por meio dela. Além de tudo que eu disse aqui, a lei era morte. Por quê? Se você não se justificasse pela lei, se em Deus nós temos, em Cristo nós temos vida, longe de Cristo nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós temos isso escrito nas Escrituras nitidamente. E a justificação pela fé, ela funciona da seguinte forma, gente. Agora que eu peço, se você está prestando atenção em mim, eu quero que você preste atenção ainda mais agora. Porque aqui está o ponto das heresias. O que é a justificação? A justificação não é Deus nos transformar em justos. Preste bem atenção no que eu estou falando. Por quê? Se Deus nos transforma em justos, nós não precisamos mais de Cristo, porque a partir do momento que Deus nos transforma em justos, nós, justos que já somos transformados, nós vamos ter a possibilidade de chegar a Deus por nossos próprios méritos.
Essa não é a justificação bíblica. A justificação bíblica, ela é como se Deus fosse um juiz e ele declara uma sentença de você é justo. Eumi, você é justo. Deus, ele declarou que o Eumi é justo. Não transformou o Eumi em justo. E isso é a linha da heresia está aqui. Porque a partir do momento que você acha que você é transformado em justo, você pode, pela própria justiça sua, que agora você tem, chegar a Deus. Mas não é dessa forma. O termo é um termo jurídico, é um termo legal, ou seja, Deus, ele não transforma a gente em justo. Deus, em Cristo, ele declara que nós somos justos. E é muito diferente. Houve um caso aqui de um político no nosso país que ele cometeu alguns crimes. Esse exemplo eu acho fantástico demais, gente. Esse político, ele cometeu alguns crimes. E ele foi condenado. Foi provado o seu envolvimento com crimes. E esse político foi condenado. Foi tudo comprovado ali, provas. E o que aconteceu? Como ele tinha amigos na nossa Suprema Corte, os amigos dele, mesmo ele sendo comprovadamente culpado, os amigos dele, o que fizeram? Declararam ele inocente. É exatamente dessa forma a justificação. Exatamente dessa forma. Nós somos culpados, só que somos culpados que quando nós acreditamos, cremos em Cristo, na obra de Cristo, que Cristo levou sobre si os nossos pecados, nós somos declarados inocentes. E a justificação é importante a gente entender também o que é imputação, o que é atribuir, imputar, acreditar. E nós temos 3 aspectos na Bíblia de imputação. O primeiro aspecto de imputação é que quem peca lá no Éden, quem pecou no Éden? Alguém pode me dizer? Quem pecou no Éden foi Adão e Eva. Né? Então, nós herdamos a culpa do pecado de Adão, ou seja, o pecado de Adão ele foi imputado a nós. O pecado de Adão caiu na nossa conta. Foi creditado para nós. O segundo aspecto é que quando Jesus ele foi levado à cruz, Jesus é o justo, o santo, sem pecado. Ele foi levado à cruz, foi imputado na conta de Jesus os nossos pecados. Isso é imputação, caiu na conta de Jesus os nossos pecados. E o terceiro aspecto é que Jesus, o justo, ele morre na cruz, e ele é o justo, foi creditado a nós, caiu na nossa conta a justiça do Senhor Jesus. E nós somos justificados pela fé, porque nós cremos na obra que ele fez por nós. Então, gente, a doutrina da justificação é o centro da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E Paulo, em outras palavras, Paulo ele está dizendo assim para os Gálatas: nós temos 2 fundamentos para vivermos uma vida se nós queremos buscar a Deus. Primeiro, que nós não conseguimos chegar a Deus por nós mesmos. O segundo é que nós temos um acesso para chegar a Deus por um caminho, por um acesso que alguém nos ofereceu. E sobre a justificação, John Murray, um teólogo estadunidense, ele vai dizer o seguinte: a justificação ainda é o elemento sobre o qual a igreja fica de pé ou cai. Isso estava acontecendo na Galácia. Se você compreende a justificação, você fica de pé. Se você não compreende, você acha que você vai chegar a Deus
ou você acha que você tem que fazer alguma coisa, de alguma forma, algo extraordinário, um sacrifício, um preço que você tem que pagar para chegar a Deus e ser justificado. E por mais que às vezes a gente não pense, não, eu preciso agradar a Deus de uma forma ainda diferente, mas se no seu coração você não entendeu a doutrina da justificação, você está querendo implicitamente se justificar. Porque tudo que nós fazemos agora, toda adoração, ofertas, toda busca, jejuns, projeto social, tudo que se vem a fazer agora a Deus, é entendendo o amor gracioso de Deus e querendo, de alguma forma, se parecer com Ele e ser um canal de bênção, um participante da missão de Deus. Então, somente isso. Levar para as pessoas o relacionamento saudável que nós temos com Deus, inclusive pela compreensão correta da doutrina da justificação. Então, a doutrina da justificação, gente, nós somos declarados justos à vista de Deus. Ele nos imputa a justiça de Cristo, ele considera a justiça de Cristo pertencente a nós. Assim como ele considerava o pecado de Adão pertencente a nós, e assim como ele considerou pertencente a Cristo os nossos pecados, quando Jesus estava na cruz. Foi imputado lá para nós, o pecado de Adão foi imputado para Cristo, os nossos pecados, e é imputado para aquele que crê a justiça de Cristo. Então, gente, à vista disso, nós precisamos pensar. Pense consigo, sobre qual desses dois fundamentos você está vivendo a sua vida com Deus. Sobre sacrifícios de tolo, sacrifícios incapazes de alcançar a justificação de um dia se chegar a um tribunal divino e você ouvir, nunca te conheci. Você é culpado. Ou um dia, mesmo nós entendendo a nossa culpa, você chegar diante do tribunal divino, vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque nós cremos em Cristo. Então, gente, a justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. E nós queremos ver aqui, rapidamente, para a gente aplicar na nossa vida, os resultado da lei, morte. É isso que Paulo está delineando nesse texto aqui, nesses poucos versículos. Resultado da lei, morte, incapacidade de chegar a Deus, maldição. Resultado da fé, justificação. O fato de ser acreditado na nossa conta uma inocência que não pertence a nós, mas sim de Cristo. Vida eterna e o cumprimento da promessa que foi feita aqui, que Paulo está trabalhando, no versículo 14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Ou seja, vida, comunhão com Deus, livre acesso a Deus e o fato de hoje nós podermos ser a morada do Espírito Santo. São dois fundamentos, são dois caminhos para nós. E qual desses caminhos nós temos vivido e desenvolvido a nossa vida? Porque tem muita gente que chama, a vida de cristã, a nossa vida é cristã. Muita gente acha que chama a vida de cristã, mas está buscando uma vida cristã sem Cristo. Porque a partir do momento que eu acho, mesmo que eu mencione Cristo, mesmo que eu fale de Cristo, mas se eu acho que eu posso chegar a Deus com os meus próprios esforços, Cristo está de fora da equação. Porque nós lemos aqui, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, o que Paulo está dizendo, desses dois fundamentos, nós precisamos estar atentos e estar no caminho certo, no fundamento correto, que é o fundamento da fé. Pela fé, nós temos vida, pela fé, o Espírito Santo, pela fé, a comunhão com Deus. Mas, e aquela culpa, gente? Sabe, isso para mim é libertador, porque, e aquela culpa que quando nós pecamos? Porque eu quero lembrar que nós não fomos transformados em justos, nós somos declarados justos. Então, vira e mexe, nós vamos dar alguns tropeções. Vira e mexe, a gente vai dar uns escorregões. A gente vai pecar. Mas, se nós não tivermos a fé no sacrifício de Cristo, nós vamos ficar impacientes, inconformados, vamos ficar, aquele senso de culpa. Não, eu sou culpado, Deus não me perdoou. E Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu quero que, se você puder, você abra comigo a sua Bíblia. Romanos, esse tema ele vai ser delineado muito mais profundamente. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos a fé, nós precisamos entender que mesmo às vezes tropeçando, quando nós entendemos a doutrina da justificação, obviamente nós vamos desfrutando do relacionamento que nós temos com Deus, nós vamos pedir perdão a Deus, mas nós temos que ter paz com Deus, porque não é pelo nosso esforço, é pela fé. Então, gente, quero repetir novamente, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela fé, nós temos paz com Deus. Pela fé, nós temos um caminho de relacionamento com Deus. Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo enviado por Cristo, né? Ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Então, esses são os resultados da fé. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a não ter dúvida da sua salvação pela fé. Porque se nós formos olhar para o nosso pecado, nós vamos perder a salvação todo dia, achando que ela é pelo nosso mérito, porque nós pecamos todo dia. Mas quando nós temos a fé e entendemos que nós somos justificados, somos declarados justos pela fé, e somos inocentados à vista de Deus pela declaração da justificação, nós vamos ficar em paz. Então, a compreensão correta do Evangelho, o único Evangelho, ela vai nos conduzir, gente, a uma vida correta, um relacionamento correto, sabe, um desenvolvimento de vida cristã correta em Cristo Jesus. E Paulo ele vai dizer aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém.